Olhando agora a cara da solução geral, né? Você olha o x de t, como é que o x de t varia? Ele é a cosseno de ômega t, é uma função oscilatória, né? Aqui é a cosseno de ômega t mais φ, você botou uma fase arbitrária. Essa fase vai definir em que situação você soltou sua mola, tá certo? Quando o x for zero, no tempo t igual a zero, você encontra qual é o seu φ, qual foi a posição que você soltou. Se você tem a solução da posição, você deriva no tempo, você encontra a função horária da velocidade. A velocidade já está fora de fase com a posição. Perceba que uma função é cosseno, a outra é seno. Ou seja, quando uma é máxima, a outra é mínima. A gente vai analisar isso aqui em termos de energia, mas você já pode olhar para o gráfico, a função, e ver que, quando a posição é máxima, você está no máximo de alongação da mola, a velocidade é zero, porque o corpo foi no limite e vai voltar, ou foi em outra direção e vai retornar para a posição de equilíbrio. Então, quando a posição é máxima, a velocidade é mínima, tá certo? Se eu olhar para o gráfico da velocidade, eu tenho que a minha velocidade é menos ômega seno de ômega t mais φ, né? Está aqui a minha solução. Ela está fora de fase, né? π sobre 2 com relação à posição. E já a aceleração, que é a derivada também da velocidade no tempo, me dá menos a ômega 2 cosseno de ômega t. A aceleração já está em fase com a posição, né? As duas são cosseno, né, de ômega t, a menos de um sinal, né? Quando uma está no seu máximo, está aqui a aceleração no seu máximo, a posição é mínima, né? Quais são as posições de máximo da aceleração? Quando a mola está completamente alongada, né? Você puxou a mola, velocidade zero, ela vai inverter o movimento, é o momento da aceleração é máxima. Onde é que a aceleração é zero? Exatamente em cima da posição de equilíbrio, quando o x for zero, tá certo? Então, essas três aqui são as funções x de t, a função horária da posição, a função horária da velocidade e a função horária da aceleração. Né? Esse é o primeiro caso de problema que a gente estuda, cuja aceleração é de fato uma função no tempo, né? Ela não é mais uma aceleração constante, tá certo? Ela é uma função oscilatória no tempo, tá certo? Então está aqui o gráfico da aceleração, ela é máxima, é ômega 2A, ela é mínima, menos ômega 2A, e ela está em fase com a posição invertida, né? Porque tem um sinal menos aqui, ó. Tá vendo? Ó? Quando o A é mínimo, né, é máximo na direção negativa, a posição é máxima na direção positiva. E assim sucessivamente, e ela está fora de fase, porque é o sênior e com a velocidade. Tá certo? Aqui eu tenho exatamente o que a gente chama uma análise completa da posição, da velocidade e da aceleração. Nesse caso, o que é que eu tenho? Você tem as três posições básicas do oscilador harmônico, a amplitude quando x é a máxima elongação na direção x positivo, a mínima elongação, né, ou a máxima compressão na direção de x negativo, e tem a posição de equilíbrio. Aí você olhando para essas equações x de t, v de t e a de t, você pode concluir que quando a alongação é máxima, né, numa extremidade x igual a velocidade é zero, né, porque o corpo está oscilando, vem até aqui, volta, vem até aqui, volta, ele está com aceleração máxima na direção negativa, velocidade zero e posição máxima, né? Aí agora o corpo vai andando, passa por A sobre 2, tem aceleração, tem velocidade, o corpo está acelerado, está ganhando velocidade, passa nessa posição e a posição x é A sobre 2. Aí ele passa pela posição de equilíbrio, quando passa na posição de equilíbrio, a velocidade é máxima e a aceleração é nula, né? Porque é posição de equilíbrio, né? Quando se fala em equilíbrio, somatório das forças igual a zero, a aceleração é nula, tá aqui, mas a velocidade é máxima. Aí ele passa por uma posição intermediária, a aceleração começa a frear, puxar contra o movimento, né? A mola começa a se comprimir, aplicar uma força contrária ao movimento, a velocidade vai caindo até que chega no ponto menos A, o outro extremo. A aceleração é máxima na direção positiva, a velocidade é nula. O corpo vai inverter e vai parar para voltar. E aí o movimento segue novamente até atingir o outro extremo, né? Cuja velocidade é zero e a aceleração é máxima. Então, olhando para esse movimento, você pode olhar perfeitamente as soluções em termos de gráfico de aceleração contra tempo,
velocidade contra tempo e posição contra tempo. Né? Olhando para essas funções, você consegue compreender facilmente o ponto de vista físico. Aqui você está olhando para o sistema e está entendendo o que é que está acontecendo. Né? Ali é uma descrição matemática, que é, além da descrição matemática, você pode ter um entendimento físico do que é que está acontecendo. Né? A mola está totalmente alongada, x igual a A. A mola está totalmente comprimida, x igual a menos A. E na posição x igual a zero, a mola está em repouso, e nas outras posições ela também está comprimida ou relaxada, mas não está nos seus extremos. Extremo é quando x igual a A e menos A. Tá certo? Então aqui é a solução matemática e fisicamente você viu que realmente é o que acontece, né, em cada ponto da trajetória do seu oscilador harmônico. Então vou ficar por aqui e até uma breve próxima aula.